Hoje tenho 3 relatos para compartilhar com vocês de experiências surpreendentes. Mas antes de começar, peço que se inscrevam no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá? Sente-se e prepare-se para ouvir. Essa foi a narrativa de como quase perdi a vida quando era jovem em casa sozinho. Foi possivelmente a noite mais intensa da minha existência, com muitos eventos ocorrendo. Somos uma família de 5 pessoas. Eu tinha 10 anos na época. Meu irmão mais velho tinha 14. Minha irmãzinha tinha 5. Era uma sexta-feira à noite. Meu irmão estava fora com seus amigos, claramente causando problemas, porque uma ligação indesejada chegou para os meus pais. Tudo que lembro é que estava no meu quarto jogando um jogo de Star Wars, quando ouvi minha mãe começar a entrar em pânico e chorar. Fiquei realmente assustado e corri para ver o que estava errado. Minha mãe estava ao telefone com o hospital, informando aos meus pais que meu irmão tinha sido atingido por um carro. Obviamente, todos ficamos abalados e muito assustados. A perna do meu irmão estava quebrada, mas não sei o que mais foi dito ao telefone. Tudo o que sei é que meus pais se apressaram para pegar seus casacos e pegaram minha irmãzinha no quarto dela, perguntando se eu estava bem para ficar sozinho em casa. Eu disse que sim, e eles saíram às pressas para o carro. Eu estava, é claro, muito preocupado com meu irmão, mas realmente não queria ir ao hospital e vê-lo em alguma condição ruim. Acho que meus pais não queriam que eu ou minha irmã o fôssemos ao hospital. Vale mencionar que meu irmão se recuperou muito bem. Sua lesão não tem mais relevância para a história, além de ser a razão pela qual fui deixado sozinho em uma sexta-feira à noite. Antes de meu pai sair, ele estava tentando acalmar minha mãe, dizendo que tudo ia ficar bem. Ver meu pai daquela maneira me fez sentir melhor. Eu tinha a sensação de que minha mãe estava apenas sendo dramática, como qualquer mãe seria. Continuei jogando o jogo de Star Wars por mais algumas horas, quando ouvi a porta da frente se abrir. Nesse ponto, meu quarto estava com a porta fechada. Já havia passado da meia-noite, meu horário de dormir. Então desliguei a TV e o PlayStation e me arrastei para minha cama com o meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, talvez ouvir se meu irmão estava com eles ou apenas ouvir o que estavam dizendo, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos, fui até a porta e a abri silenciosamente. Depois, fui até a beirada e ao corrimão que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas havia 3 pessoas altas paradas na minha sala de estar. Não eram da minha família. Eu estava tão petrificado que fiquei paralisado por um segundo, antes de voltar silenciosamente para o meu quarto e fechar a porta o mais silenciosamente possível, com medo de que eles estivessem ouvido o clique da porta se fechando, mesmo que fosse apenas um pouco. Houve um curto período, que pareceu uma eternidade, em que eu estava antecipando que a porta do meu quarto se abrisse, e ela se abriu. Naquele momento, eu sabia que ia morrer. Houve passos entrando no quarto. Não consegui dizer quantas pessoas eram. Poderia ser 1 ou 2. Ouvi os passos se aproximarem da minha cama e ouvi meus cobertores sendo mexidos. Depois silêncio. Mais passos em direção à porta do armário. Depois silêncio por alguns segundos e então a porta do armário se abriu. Meu coração estava na garganta nessa altura. Tudo o que fiz foi ficar quieto e prender a respiração. A porta ficou aberta por um longo tempo, mas eu não olhei para cima, não me mexi. Pareceu uma boa 20 segundos de silêncio antes que a porta se fechasse novamente. Passos se afastaram da porta e saíram do quarto. Finalmente olhei para cima e percebi que de onde eu estava encolhido, atrás das caixas e sacos, eu poderia ter sido visível para aquela pessoa.
Eu estava em casa sozinho por uma semana inteira, uma vez, quando ainda era adolescente, morava com meus pais. O que eram ocasiões raras, já que meus pais não saíam muito. A amiga rica da minha mãe nos convidou para uma viagem que ela estava pagando. Eu sou filho único, então fiquei sozinho em casa. Nós morávamos em Nova York, o raio, e fica no condado de Lipo. Sim, o nosso condado tinha o nome de condado. Isso aconteceu em uma quinta-feira à noite, lembro-me, porque tive conversas com amigos sobre planos para o fim de semana naquele dia. Isso foi em julho de 2013. Eu estava no deck fumando erva com meu alto-falante tocando música. Foi quando começou. Pensei que ouvi uma voz vinda do bosque. Diminuí o volume da música e ouvi por um tempo, mas não se repetiu, então aumentei o volume novamente. Quando a música estava alta novamente, ouvi a voz vinda do bosque novamente. Desta vez desliguei a música completamente e fiquei ouvindo por mais tempo. Havia uma voz chamando do bosque novamente, confirmando que eu não estava apenas imaginando coisas. Era uma voz masculina dizendo: "Ei, aqui mesmo, precisamos de ajuda." Desta vez, percebi que a voz era muito profunda para ser de uma criança, e quando alguém grita "precisamos de ajuda", isso sempre é um pouco preocupante. Comecei a me sentir um pouco desconfortável agora, porque estava começando a questionar se esses gritos estavam sendo direcionados a mim. Ouvi novamente a voz gritar: "Ei, aqui mesmo, precisamos de ajuda." Desta vez, percebi que a voz estava vindo diretamente da minha frente, do bosque. Tive a sensação de que isso estava sendo dirigido a mim. Relutantemente respondi: "Quem é você?" E ele respondeu: "Só precisamos de ajuda. Estamos presos no bosque." Perguntei o que isso significa. A voz respondeu: "Por favor, vem ajudar, vem na sua frente, eu te vejo." Respondi: "Espere, você está sozinho ou com alguém?" Não houve resposta desta vez. Caminhei em direção ao bosque com um mau pressentimento no estômago. Comecei a andar de volta para casa e para o deck. Nem queria dar as costas para o bosque, porque demorei tanto para perceber que havia algo muito suspeito nessa situação. Voltei para o deck e a voz não disse mais nada. Se eles realmente me viram, isso era real. Eles teriam dito algo como: "Para onde você está indo?", no mínimo. Eles sabiam que eu estava desconfiado da situação, mas quem sabe quantas pessoas estavam lá? Poderia ser uma, poderiam ser 3. Tudo o que sei é que ficar preso no bosque não fazia sentido algum, especialmente se eles pudessem me ver. O que quer que tenha acontecido, eles não continuaram. Entrei na casa e tranquei todas as portas para garantir minha segurança. Fiquei na sala por um tempo ainda sob efeito da erva, o que talvez tenha me tornado mais confiante inicialmente devido ao meu relaxamento. Então ouvi a voz novamente, desta vez mais próxima, definitivamente no quintal e não mais no bosque. Ouvi o som de água sendo agitada, poderia ser da piscina ou do lago de peixes. Corri para a janela para ver, não vi ninguém a princípio. Mas então a voz gritou: "Ei, eu te vejo!" com uma risada. Eu ouvi. Era um cara, pelo menos uma pessoa. Ele estava escondido atrás da piscina do outro lado, e eu só podia ver sua cabeça. Estava escuro demais para distinguir qualquer outra coisa, exceto o cabelo escuro de comprimento médio. Fechei as persianas e tentei ignorar. Talvez ele perdesse o interesse se visse que eu não estava interagindo. Provavelmente era alguém doente, perturbado, que gostava de perturbar as pessoas. Então eu não queria dar a ele o que ele queria, mas meu limite foi quando houve uma batida terrível e agressiva na janela, onde eu tinha acabado de fechar as persianas. Do outro lado, o cara estava gritando: "Ajuda!" Gritei o mais alto que pude para que ele se afastasse, xingando-o de louco, dizendo que a polícia estava a caminho.
Gritei isso repetidamente, tentando parecer mais maluco do que ele. Ouvi-o começar a rir do outro lado. Sua risada começou a diminuir à medida que ele provavelmente se afastava. Sentei-me no sofá, tremendo, sem fôlego. Fiquei lá por um tempo e parecia que o cara realmente tinha desistido. Ainda consegui dormir bem naquela noite, porque a erva me ajudou a dormir. Fico pensando se eu teria lidado com aquela situação de maneira diferente se não estivesse sob efeito da droga. A situação me deixou mais paranoico sobre quem eu abro a porta agora. Eu tenho 23 anos e ainda moro com meus pais. Um dia ambos não estavam em casa e eu estava do lado de fora jogando basquete no quintal da frente. Em algum momento, enquanto eu estava jogando, olhei para uma das janelas do andar de cima e vi uma mulher parada lá. Não era minha mãe e não era minha irmã. Era uma mulher aleatória. Acho que quando ela me viu olhando para ela se afastou da janela. Quando entrei em casa e subi para verificar a sala de estar, ela não estava em lugar nenhum. Verifiquei todos os cômodos que pude, todos os quartos, o banheiro, todos os armários. Depois verifiquei o andar de baixo, que inclui a sala de estar, cozinha, sala de jantar, mais um quarto e mais armários. Finalmente verifiquei o porão, embora duvidasse muito que ela pudesse estar lá. O porão era pequeno, com alguns sofás e 2 armários. Não havia muitos lugares para alguém se esconder, mas quando abri a porta do segundo armário, fiquei incrivelmente assustado porque não sabia de nenhum outro lugar onde alguém poderia se esconder na casa. Este era o último local não verificado que eu conseguia pensar. Abri a porta como se estivesse arrancando um band-aid, assim como no armário anterior. Entrei imediatamente no armário, só por precaução, mas tudo que encontrei foi um monte de casacos e cabides. Eu estava muito confuso. Não queria questionar minha sanidade, pois tinha certeza de que tinha visto aquela mulher, e não era algo que eu imaginaria de forma tão vívida. Voltei para o andar do meio e gritei bem alto que quem quer que estivesse na casa deveria sair imediatamente. Na verdade, gritei tão alto que nosso vizinho veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que literalmente tinha acabado de ver uma mulher na janela do andar de cima me observando jogar basquete. Ele entrou e me ajudou a procurar de novo, mas quando não conseguimos encontrá-la, supus que ela tivesse escapado pela porta dos fundos que eu havia destrancado. Quando fui buscar a bola de basquete no quintal, meu vizinho foi embora. Tranquei todas as portas e liguei para meus pais para contar a história incrível. Eles não ficaram muito felizes, mas me pediram para garantir que nada tivesse sido roubado. Eu fiz exatamente isso. Infelizmente, parecia que tudo o que valia a pena ainda estava no lugar. Avançando para aquela noite, fui dormir depois de verificar a casa mais uma vez, apenas para ter paz de espírito. Foi difícil adormecer porque minha mente estava acelerada por razões óbvias. A maioria das pessoas não consegue se relacionar com ver um estranho na janela de sua casa, mas minha inquietação acabou sendo útil nessa situação, e vou explicar o porquê. Eu estava finalmente começando a adormecer um pouco quando ouvi alguns ruídos do meu lado. Tinha um ventilador ligado acima de mim, então o quarto não estava completamente silencioso. Foi por isso que não me virei imediatamente para o outro lado quando ouvi o primeiro som, mas o som começou a se assemelhar a sons humanos. Virei-me para o outro lado e lá estava ela saindo de debaixo da minha cama. Ela ficou de pé bem acima da cama e eu gritei tão alto, mais alto do que antes, e a empurrei da minha cama, indo ao chão com a mão em volta de seu pescoço, perguntando quem ela era. Nesse momento, meu vizinho tocou a campainha novamente. Eu peguei a mulher suja e a arrastei até a porta da frente comigo,
enquanto ela lutava e arranhava meu braço. Ainda tenho 2 cicatrizes no meu braço direito, por causa das unhas dela. Abri minha porta da frente para meu vizinho novamente e ele entrou e me ajudou a conter a mulher. Foi então que chamei a polícia. Durante todo o tempo em que esperamos pela polícia, a mulher gritou e nos amaldiçoou, nos ameaçando. A melhor maneira de descrevê-la é que ela parecia e agia como uma viciada em metanfetamina em sofrimento por abstinência. Quando a polícia chegou, os oficiais sabiam exatamente quem ela era. Eles já tinham lidado com ela várias vezes antes. O nome dela era, convenientemente, Emily. Foi satisfatório vê-la sendo colocada na parte de trás do carro da polícia. Deixei meu vizinho saber o quanto estava grato por ele ter vindo rapidamente me ajudar. E naquela noite minha mente continuava acelerada. Em vez de estar completamente assustado, o que ainda estava um pouco, senti uma sensação avassaladora de satisfação e não consigo explicar completamente o motivo. Chegamos ao desfecho de 3 relatos de pessoas que ficaram sozinhas em casa. Caros ouvintes, se você apreciou essas narrativas, por favor, inscreva-se e deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.